Como eu anunciei antes de ir para o intervalo, hoje é sexta-feira, dia de participação do Dr. José Maria. Ele está ao vivo comigo aqui no estúdio da Minas FM e está aqui para responder a sua pergunta relacionada à área jurídica. Fique à vontade, encaminhe para a gente sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 32220001, 32220001. É só você encaminhar aí a sua pergunta para que você fique por dentro aí daquilo que você necessita, viu? Dr. Zé Maria estava ausente, porque a gente estava com aquela sequência especial de programas aqui com os pré-candidatos, mas agora está de volta, viu? Bom dia, doutor Zé Maria, prazer recebê-lo. Bom dia, Flaviano, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, o prazer é meu. Vamos então começar a responder aqui algumas dúvidas dos ouvintes, né, aqui da Minas FM. Vamos à primeira pergunta, Ian? Doutor Zé Maria, bom dia. Eu queria saber o seguinte, minha irmã colocou a casa no nome da filha dela, só que ela é amaziada com o rapaz. Ele tem direito na metade da casa ou é porque ela passou para ela, é só dela? Toninho. Essa é uma questão até que foi bem resolvida pela senhora. Por quê? Se você tem um bem e você faz a doação, que deve ter sido feita doação via escritura, você faz a doação daquele bem e tranquilamente passa e fica só com o usufruto, evidentemente que se você tiver uma união estável, aí, hoje não se fala mais amaziar, é união estável, né? A pessoa não tem direito. Por quê? A casa já está no nome daquelas pessoas que receberam a doação, no caso os donatários, então não tem perigo nenhum, isso aí já está preservado, só pode ficar tranquilo, né? Caso não fosse assim, haveria possibilidade no futuro, né? Hoje a gente sabe que a pessoa que vive em união estável antes, às vezes ele já tem um bem, mas ele pode correr o risco, se na morte dele, normalmente a mulher vai ficar, ou o homem, se for o caso, morte do outro, vai participar do espólio, se tiver herdeiros necessários, ela recebe em partes iguais. Isso aí já está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos a mais uma pergunta, Ian? Então, a minha pergunta para o doutor José Maria é da seguinte forma. A gente comprou um imóvel, esse imóvel a gente tinha que passar para o nosso nome, para isso a gente tinha que quitar as contas de energia. Quando fomos na CEMIG quitar essas contas, eles estipularam o quilowatts que deveria estar no relógio e nos deram as contas para pagar. Pagamos as contas, tudo beleza. Quando a gente foi para a roça, chegou lá nesse imóvel, que é na zona rural, este imóvel não estava com quilowatts que eles tinham falado no relógio. Ligamos para a CEMIG, falamos, a moça disse que não tinha jeito e que tinha que ficar desse jeito mesmo, que sempre é assim, temos que ficar desse jeito. Então eu gostaria de saber o que fazer, porque agora, depois que passou 6 meses, é que a gente chegou naquele número que foi estipulado pela CEMIG. O que devemos fazer? Nossas contas estão todas em dia, inclusive esta que o quilowatts veio a mais. Não pode ficar assim não, né? Isso não está certo. O correto é pagar o que se deve. Se pagou a mais, evidentemente que esse crédito vocês têm com a empresa. O que vocês devem fazer é fazer um requerimento para a CEMIG, né, lá no local. Se vocês não fizerem um requerimento lá no papel, vocês levam um requerimento fazendo o pedido do crédito que vocês têm dessas contas. É isso que tem que fazer primeiro e espera a resposta por escrito. Nunca é feito ao vivo falando só, não. Tem de anotar, fazer um protocolo, ter um número do protocolo. Vocês vão colocar lá no dia que o relógio estava marcando e quanto vocês pagaram a mais quando chegou naquele quilowatt verdadeiro. Nem que eles cobraram, mas fizeram uma estipulação, né, e cobraram uma coisa sem haver o gasto. Vocês têm esse crédito. Caso eles não dêem uma resposta confirmativa disso aí, você deve procurar a justiça, vai no juizado especial e entra contra a empresa pedindo o ressarcimento desse valor pago ou o crédito para futuro desconto da conta de vocês. É o que vocês devem fazer. Vamos a mais uma pergunta? Doutor Zé Maria, meu marido trabalhava numa empresa e ficou afastado um tempo.
Ele é de grupo de risco, tem 64 anos. Como ele não estava tendo apoio nenhum lá, estava trabalhando no meio de todo mundo, ele pediu demissão para ficar em casa, por causa da pandemia. Isso atrapalha na aposentadoria dele, que pode sair por idade o ano que vem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se ele pediu demissão, sentindo que poderia ter risco à saúde dele, à integridade física dele, no caso ele fez bem, pronto, ele pediu demissão, cessou aquele contrato de trabalho. Se ele já tem tempo para pedir aposentadoria na Previdência, ele pode pedir, deve fazer uma simulação primeiro para saber se ele tem tempo. Se ele não tem, ele vai ter de continuar pagando para ele inteirar o tempo. Ela não disse o tempo que ele tem, exatamente, né? Então, ele saiu do emprego, quer dizer, no dia que cessa o trabalho da pessoa que pede a demissão, ele tem um prazo, conforme o tempo que ele pagou, ele tem até 12 meses de garantia que ele não vai perder o benefício, porque ele já pagou mais de 20 anos, um exemplo. Então, nesse caso, se ele tiver esse tempo aí, dentro desse espaço de tempo, ele pode pedir aposentadoria, ele não perde nada. Caso o prazo seja maior, ele vai ter de contribuir até que ele complete o prazo que ele deve pedir aposentadoria, que ele tem direito. Vamos a mais uma pergunta, Ian? Bom dia, doutor José Maria. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, tenho uma herança do meu pai na família. E o meu pai já é falecido, na família do meu pai. Ele já é falecido. Aí fez o inventário. Essa herança tem que ser dividida entre os filhos de meu pai ou da minha mãe, que é a esposa dele? Tem que ser da minha mãe. Eu fico meio em dúvida disso, porque eu já ouvi falar isso. Eu já ouvi falar que fica para os filhos, não é para a esposa. Esclarece minha dúvida, por favor. Muito obrigada. Nesse caso aí, o que acontece? Qualquer falecimento, seja da esposa, seja do marido, essa herança, esses bens que ficaram, são obrigados a ir para inventário. Por quê? Porque tem herdeiros necessários. Mas evidentemente que se a pessoa é casada ou vive em união estável e tem filho, não interessa, aí tem de saber se são filhos do casal ou se o casal tem filho com outra pessoa anterior. Mas se é do casal, evidentemente que 50% é da esposa e o resto, né, os outros 50% do falecido, vai a colação para a esposa e para os filhos em partes iguais. Né? Agora, se tem filhos de outro casamento e ele é o pai ou ela é a mãe, né? No caso, ele sendo o pai, é evidente que esses filhos, sendo do casamento ou fora do casamento, vai participar desses 50%. Não participará dos 50% no caso da mãe ou do esposo que não tenha filhos fora do casamento ou com outra pessoa. Mas sendo com a mesma pessoa, divide-se, é evidente que sempre o casal vai dividir no meio. Morreu um, 50% é preservado para aquele que ficou vivo. E os outros 50% vai à colação para os herdeiros necessários, inclusive a viúva, que participa também dessa colação. Vamos a mais uma pergunta, Ian? Maria, bom dia. Eu aluguei o imóvel para um inquilino meu e ele mora lá. Então ele está alugando outro no fundo lá. Ele está querendo que eu faça um portão para ele entrar no fundo lá para os fundos. Eu posso fazer isso, doutor Zé Maria? Dá algum problema futuramente para mim? Eu entendi em parte aí, né? Ele alugou o imóvel da frente e no fundo tem um imóvel que o inquilino quer alugar. Não, se você alugou o imóvel, tem que saber se esse imóvel que você alugou para o inquilino está complementando esse outro imóvel que está no local. Se está complementando, ele pode sublocar se o contrato existe ou tem cláusula dizendo que pode sublocar. Se não pode sublocar, você não é obrigado a dar passagem para essa pessoa, não, a menos que você que foi a pessoa que alugou o imóvel do fundo. Aí você tem que dar passagem para a pessoa, porque como é que a pessoa vai entrar no imóvel do fundo se ela tem de atravessar o imóvel da frente? Então, eu entendi assim, se é
que o meu raciocínio está correto. Se não tiver, você vai ter de esclarecer, porque não ficou esclarecido aí para mim entender bem. Eu entendi dessa forma. Vamos a mais uma pergunta. Está dizendo o seguinte aqui, doutor Zé Maria, que tem 5 anos, né, que está afastado pelo INSS. Agora, né, precisa trabalhar, né, e quer saber se este tempo dá para aposentar. 5 anos? 5 anos afastado pelo INSS. Não, esse tempo para aposentar não existe, né? A pessoa tem que ter tempo completo aí para... Eu acredito que ela possa estar perguntando se é por invalidez aqui, né? Pode ser. No caso, se ela está afastada, continuar afastada pela Previdência, e esse afastamento dela for definitivo, evidentemente que eles vão afastar e aposentá-la, se ela não tiver condições de retornar ao seu trabalho normal ou a outra atividade que não prejudica ela e ela possa voltar a exercer a profissão dela ou em qualquer outro setor. O que deve ser observado é o seguinte: enquanto estiver afastada, a Previdência paga a pessoa. À medida que ela tiver alta, aí ela não tem condição, tem de voltar para o emprego ou continuar a pagar a Previdência se ela não tiver o tempo para pedir aposentadoria. Vamos à última pergunta de hoje. Ela quer saber o seguinte, doutor Zé Maria. Se uma trabalhadora rural com 15 anos de contribuição e faltando 2 anos e meio para completar 55 anos de vida, vai poder se aposentar com 55 anos. Aí tem duas situações que a gente pode esclarecer para essa ouvinte nossa. A primeira é o seguinte: se a pessoa tem 15 anos já antes da lei que entrou em vigor em novembro do ano passado, né, ela já teria direito de pedir aposentadoria se ela tivesse 55 anos. Ela não tem os 55 anos. Como ela não tem os 55 anos, ela vai ter de contribuir, ela vai ter de esperar mais 2 anos e pouco, ela deve fazer a contribuição da Previdência, porque ela vai ter uma espécie de um pedágio, uma adaptação aí para que ela possa ter aposentadoria. Porque ela não tem idade, tem tempo. Aí até ela atingir a idade, ela vai ficar sem tempo, porque ela vai ter uma transição para complementar. Então, eu acho que ela deve fazer o seguinte: ela deve continuar pagando a Previdência até que ela complete a idade. Completou a idade, ela peça a aposentadoria, porque a idade dela vai até avançar um pouquinho. O rural com 15 anos e 55 aposenta, que a mulher no rural aposenta com 55 anos, é a idade dela, mas ela tem de ver essa questão da transição, é para ela ficar tranquila. Essa é a participação do Dr. José Maria. Como acontece todas as sextas-feiras, ele está aqui ao vivo para responder a sua dúvida na área jurídica. Muito obrigado, viu, Dr. José Maria? Foi um prazer receber o senhor novamente. Flaviano, um bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes, telespectadores, e foi um prazer o retorno. É sempre bom a gente atender as pessoas que têm essa necessidade, e a gente também agradece a todos que ajudam a gente a fazer esse programa aí na colaboração. Um bom dia a todos.